Quando a gente fala de projeto de trabalho, a gente está se referindo a uma metodologia de trabalho com a criança, né, levando em consideração as suas dúvidas, né, seus questionamentos, e é importante que a gente envolva também os familiares, a comunidade, todos aqueles que participam da unidade de educação infantil. Existem 4 momentos importantes de a gente levar em consideração. O primeiro, como todo projeto, né, ele diz respeito a alguma coisa que vai acontecer, né, que não está acontecendo, mas que vai acontecer, então sugere uma ação futura. E essa ação futura está circunscrita a uma problemática. Então, o nosso ponto de partida é a definição do problema. Okay? Um segundo momento a gente chama de planejamento do trabalho, que se refere a todo o procedimento, né, o caminhar, a forma como a gente vai desenvolver o projeto, né, ele então vai fazer parte desse segundo momento. No terceiro momento, a gente fala então de uma coleta, organização e registro dessas informações, né? De como que a gente vai organizar todo esse material e, por fim, avaliar o que foi conhecido, né? O que foi aprendido e comunicar. Então, agora a gente vai detalhar os passos do projeto de trabalho, né? Primeiro, sobre o que nós sabemos, né? O que nós queremos saber, como nós vamos saber e o que aprendemos com os projetos, né? É importante a gente marcar que o projeto de trabalho ele não tem um tempo definido, né? Nem um tempo, nem uma forma. Na verdade, ele vai ganhando corpo ao longo do processo, tá? Isso é muito importante. Então, o primeiro ponto que diz respeito à definição do problema, né? Esse problema ele pode partir de questionamentos, dúvidas, experiências das crianças, né, ou ser proposto pelo próprio professor, né, as famílias ou a própria comunidade, né? Então, nesse primeiro momento, as questões que estão presentes são o que nós sabemos, né, o que nós já sabemos e o que nós queremos saber. O segundo passo é o planejamento do trabalho, né? Então, como que nós vamos saber aquilo que nos interessa, né, as nossas dúvidas. A gente pode pensar em alguns recursos, né? O que precisa ser feito? Como o trabalho vai ser desenvolvido? Como que a gente vai obter os materiais necessários? Como serão distribuídas as responsabilidades? Lembrando que o projeto é sempre uma ação coletiva e por isso ele precisa ser discutido com as crianças e com todos que estão envolvidos no processo, né? Os adultos, principalmente as famílias e os educadores. O terceiro ponto é a coleta, organização e registro das informações. Então, como que nós vamos produzir essas informações e organizá-las? Através de conversas, né, conversas informais, né, no dia a dia, entrevistas, né, com as diferentes pessoas envolvidas na questão, visitas que podemos fazer em diversos lugares, passeios, observação no dia a dia, a exploração de materiais, experiências concretas, né, das crianças e pesquisas bibliográficas, né, das mais diferentes fontes. Então, a coleta dessas informações, ela vai se referir aos diversos lugares, né, não apenas na sala de aula, mas na escola como um todo, na comunidade e fora também da comunidade. Por fim, a avaliação e a comunicação, né? Então é importante que a gente faça uma avaliação do que nós aprendemos com todo esse trabalho investigativo. E a avaliação, ela não ocorre só no final. É importante no final a gente fazer essa reflexão, mas na verdade ela acontece ao longo de todo o processo, né? E é importante que a gente possa rememorar a situação problema, né, que deu início a todo o trabalho e confrontar com os dados que estão sendo ou que foram obtidos e analisados ao longo do projeto. Esses passos, né, vocês encontram com mais detalhes no texto Projetos Pedagógicos na Educação Infantil, da Maria Carmen Barbosa, né, e da Maria da Graça Orne. E agora, então, a gente vai mostrar para vocês uma possibilidade de trabalho com a pedagogia de projetos.
Eu também trabalho com crianças da educação infantil e um bom exemplo de trabalho com projetos foi um momento que aconteceu na minha sala com as crianças. Eu observei que nos momentos de brincadeira livre, elas se envolvem muito com as figurinhas dos jogadores da Copa. Elas brincam de virar figurinha, brincam de bafo, elas são muito interessadas nesse assunto. Eu observei que poderia ser um tema interessante para um projeto. Então a gente se reuniu numa rodinha e num primeiro momento eu questionei junto com as crianças o que elas já sabiam sobre esse tema. Aí surgiu, vai ser no Brasil. Tem regras, o jogo de futebol. Elas sabiam também o nome do mascote, que era Fuleco, e as cores da bandeira do Brasil, e me informaram também que sempre toca o hino quando tem um jogo. Então, questionei junto às crianças o que elas queriam saber sobre a Copa. Aí então surgiu, aonde já foi a Copa? Por que a bola se chama Brazuca? Podemos trocar o nome da bola? Qualquer um pode jogar bola na Copa? Por que criança não joga bola? A partir desse questionamento, a gente montou uma teia com as crianças, com o tema Copa. O interessante desse projeto é que ele se desdobra, nós podemos fazer várias conexões com ele, né? E eu pensei em uma dentro dos eixos da educação infantil, que da questão da cultura. Talvez você falou as perguntas, né? O que as crianças querem saber, e a partir daí a gente pode trabalhar, por exemplo, questões relacionadas à diversidade, né? Então, sei lá, um jogador mais alto, mais baixo, a questão do cabelo, um tem cabelo cacheado, outro não, um é negro, o outro é branco, a questão das línguas que são faladas ali, que não são as mesmas, talvez, a questão... Por que a criança, elas perguntaram, né, que você falou, por que as crianças não jogam futebol? Também porque os velhos não jogam futebol, que tem uma idade, né, qual a idade dos jogadores, a questão do gênero já surgiu aí. Então, esse projeto tem vários braços que a gente pode trabalhar e um deles é a cultura. A Érica trabalhou com a questão cultural, possibilidade de trabalho e uma perspectiva cultural. E eu pensei em possibilidades de trabalho que envolvam raciocínio lógico-matemático. Podemos trabalhar número de jogadores, número de países participantes. Podemos trabalhar também numa perspectiva ordinal com o calendário. O calendário, geralmente, o professor de educação infantil tem um calendário que fica exposto em sala. Então, ele pode trabalhar, inclusive, em que mês do ano vai acontecer a Copa, quais são os dias da semana que terão jogos. E pode também construir um calendário da Copa com os seus alunos. Também, dentro do raciocínio lógico-matemático, nós podemos pensar em conceitos matemáticos, dentro, fora. Podemos trabalhar também as formas geométricas, como na bandeira do Brasil, que temos um retângulo, um losango, um círculo, dentre outras possibilidades. Bem, como estamos discutindo as possibilidades dos eixos temáticos, nós podemos trabalhar, né, as múltiplas linguagens, aproveitando, né, que o tema Copa tem uma bastante amplitude, né, nesse trabalho aí com projetos. Nós podemos levar as crianças, né, para o laboratório de informática, as escolas, as instituições que possuem esses recursos disponíveis para as crianças, né, e aproveitar, né, dentro de tudo que foi trabalhado, né, com os professores, né, junto com as crianças, ir para este laboratório, né, e pesquisar, né, tem muitas possibilidades de jogos, né, tá trabalhando as cores, né, da bandeira, enfim, como vimos, né, tem uma infinidade de
coisas que podemos estar desenvolvendo com as crianças, né, através das múltiplas linguagens, com o tema Copa. Dentro do eixo múltiplas linguagens, proposto também pela Edilene, podemos explorar também com as crianças o trabalho com a música, né? Principalmente a questão dos hinos, os diferentes hinos tocados pelas seleções de cada país, e também dentro do eixo múltiplas linguagens, podemos também focar um trabalho com artes, né, propor releituras de pintores que trabalham com essa questão, né, sobre as brincadeiras com futebol, com a bola, né, fazer com as crianças uma votação de músicas que eles já conhecem, que falam sobre futebol, que falam sobre a Copa, né, e também eleger uma música da turma. Então, são várias possibilidades que você tem de trabalhar dentro do eixo múltiplas linguagens, envolvendo a música e a arte. A Edneia disse que os alunos com os quais ela trabalhou já conheciam o mascote da Copa. Uma possibilidade de trabalho com esse tema é discutir o porquê da escolha do tatu bola como mascote da Copa. Outra forma de trabalho também é levar as crianças a pesquisar os mascotes das demais Copas e descobrir o significado desses mascotes com a família, dessa importância do mascote para cada Copa. Esperamos que essa conversa possa ajudar vocês no melhor entendimento dos textos e que vocês possam desdobrar essa discussão com seus tutores nos polos. Um abraço.